A paz do Senhor a todos. Gostaríamos de saudar aos amados irmãos com a bendita, preciosa e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E para darmos início a este culto especial, porque todos os cultos são especiais, mas particularmente hoje, como o domingo de Páscoa, nós gostaríamos de ler uma porção da palavra do Senhor que está em Isaías, no capítulo 53. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Aqui estamos a falar de Jesus. Estamos a falar acerca da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. E neste dia especial é momento de nos alegrarmos, de nos regozijarmos, de agradecermos por esta obra, porque o castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Vamos orar ao Senhor, soberano Deus e Pai. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos neste dia, nesta hora, Senhor, para bendizer, glorificar e enaltecer o teu santo nome. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício da cruz. Obrigado pela obra redentora que nos dá vitória, Senhor amado, em todas as circunstâncias. Obrigado, Jesus, porque o castigo que estava sobre ti, Senhor, nos traz a paz. Por intermédio da obra redentora, nós fomos justificados, nós fomos sarados, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, porque tu estás conosco, verdadeiramente estarás até a consumação dos séculos, Senhor. Nós queremos entregar a ti todo louvor, toda exaltação e adoração, Senhor. Recebe toda a reverência, Senhor, porque a honra e a glória só e somente a ti pertence, Senhor. Seja exaltado neste dia, Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque verdadeiramente não fomos nós quem te escolhemos, Senhor, mas tu nos escolheste a nós, Senhor. E queremos te agradecer por isso. Queremos te agradecer, Senhor, porque ao teu toque, Senhor, ao toque destas mãos, Senhor, que foram pregadas na cruz, nós somos sarados, nós somos fortalecidos, nós somos justificados para a honra e glória do teu santo nome. Te adoramos, Senhor. Recebe todo o louvor e adoração em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Basta que me toques,
Senhor. Pra minha alma cansada vencer, se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor. Pra minha alma cansada vencer, se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Obrigado, Jesus. E quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, tocou-me, meu Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Foi na cruz, onde um dia
todos castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, aleluia, até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Só porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, Jesus, porque Tu vives. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Jesus, porque Tu vives, nós podemos crer no amanhã, Senhor. Tu és a nossa esperança, Senhor, não temos outra esperança. Em tempos trabalhosos, Senhor, os quais atravessamos, nestes tempos trabalhosos que vivemos, Jesus, Tu
Tu és a nossa esperança, Senhor. É por isso que nós podemos acreditar no amanhã, porque nós olhamos para o alto e sabemos que a nossa redenção está próxima. E esse é o motivo do nosso gozo, esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo pelo qual nos firmamos em Ti, Jesus, porque Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa certeza, Senhor, de um amanhã melhor, Jesus. Tu és a certeza, Senhor, das coisas vindouras para aqueles que estão em Ti, Jesus. Tu és o motivo da nossa esperança, Senhor. Por isso não temos outro Deus, não servimos a outro Deus, não ansiamos por outro Senhor, senão Tu, Jesus. Tu és o nosso Senhor. Nós estamos por debaixo do Teu senhorio, da Tua autoridade. Nós nos rendemos em reverência a Ti, Senhor, porque Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa âncora, Tu és o nosso fundamento, Tu és o nosso firmamento, Tu és a nossa única certeza, Senhor. Porque Tu vives, Senhor, Tu és a nossa única certeza, que nós podemos crer no amanhã, Jesus. Tu és o amado das nossas almas, Senhor. Tu és o amado das nossas almas, Jesus. Te amamos, Te adoramos, Jesus, porque Tu és, porque Tu nos escolheste, Senhor, antes mesmo que tivéssemos no ventre das nossas mães. Tu nos escolheste, Jesus, para Ti. Tu nos separaste para Ti, Rei da Glória. Por isso, Senhor, porque Tu vives, nós podemos crer no amanhã. Porque Tu vives, Senhor, nós temos a certeza de uma esperança. Porque Tu vives, Espírito Santo. Aleluia. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Porque Tu vives. Porque Tu vives, meu Jesus. Temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Com toda a reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Glória ao Teu nome, Jesus. Desejo saudar a todos os amados que nos veem e nos ouvem em mais esta manhã do dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos, para nós nos regozijarmos na Sua presença e perante a mesa do Senhor, na qual mais uma vez, em conformidade à Sua palavra, nós lembramos daquilo que Ele padeceu, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele realizou por nossa causa, morrendo na cruz do Calvário. E para iniciarmos este momento, nós gostaríamos de ter uma palavra de
de oração. Senhor, te agradecemos este dia, te agradecemos este momento à volta da tua mesa, mais uma vez com o teu povo reunido, Senhor, perante estes símbolos e na lembrança da tua morte, na lembrança da tua ressurreição, na lembrança, Senhor, da obra gloriosa que tu realizaste na cruz do Calvário, para perdão, para justificação, para a remissão dos nossos pecados. E agora, Senhor, passados mais de 2000 anos, de novo, Senhor, e sempre, todos os dias, nos lembramos dessa obra gloriosa. E neste dia, Senhor, um dia em que celebramos esse maravilhoso milagre da nossa justificação e da tua morte na cruz do Calvário. Abençoa o teu povo, Senhor, onde estiver, reunidos à volta desta mesa. O teu nome seja exaltado, seja glorificado, e haja bênção, Senhor, e haja vida e prosperidade em cada lar, em cada família. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, devem ter visto essas palavras em frente desta mesa. Posso crer no amanhã. São palavras que nós cantamos muitas vezes num hino, e no hino que com certeza os irmãos já ouviram esta manhã. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Jesus vive, porque Ele ressuscitou de entre os mortos, há esperança, há confiança. No mundo em que o amanhã está tão incerto, em que só pensando no amanhã traz desânimo, traz desespero, mas podemos crer, podemos confiar que há uma esperança para o amanhã daqueles que acreditam, daqueles que creem que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Mas isso será com certeza assunto para outra pregação, que com certeza os amados terão a oportunidade de ouvir quando estivermos a falar acerca da Páscoa, acerca da ressurreição de Jesus. Mas nesta manhã gostaria de levar os amados a uma leitura bíblica, e estaremos falando sobre uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos depois de ele proferir algumas palavras que deixaram os discípulos muito confusos, ou seja, mais uma vez confusos. Não foram as únicas palavras que Jesus proferiu, que os discípulos se escandalizaram, os discípulos não entenderam e questionaram acerca disso. E o tema do qual nós estaremos falando esta manhã é a pergunta que Jesus fez aos teus discípulos: isto escandaliza-vos? O que vocês acabaram de ouvir, o que eu acabei de dizer, escandaliza-vos? Esta é a pergunta de Jesus. Quero que os amados abram a vossa Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 6, verso 53, onde Jesus disse estas palavras, e foram elas a causa das interrogações que os discípulos fizeram, e que Jesus fez esta pergunta, se o que ele tinha dito os escandalizava. Se não comerdes a carne e beberdes o sangue do Filho do Homem, não tendes vida em vós mesmos. Nós nos lembramos de algumas palavras que já dissemos acerca deste assunto, mas num outro contexto. Neste contexto, este contexto que vamos falar é um pouco diferente, mas iremos levar os amados irmãos pela palavra do Senhor para entendermos porque que os discípulos ficaram escandalizados, e porque nós hoje, lendo essa palavra, nós a entendemos a profundidade das palavras de Jesus, e nos sentimos abençoados em pensar nelas. Na verdade, como eu disse logo no início,
muitas palavras de Jesus, muitos discursos de Jesus, sermões de Jesus causaram muita impressão negativa. Ele veio com uma mensagem radical, ele veio com uma mensagem que simplesmente não era pregada. Ele veio com uma mensagem de antagonismo com tudo aquilo que era ensinado, com tudo aquilo que era pregado. E não só o contexto da mensagem de Jesus, o contexto da sua pregação, era também uma contradição moral acerca do que se praticava na altura. Haviam aberrações nas práticas pagãs, nas práticas desviantes do povo naquela altura. E Jesus várias vezes falou numa mensagem acerca do que eles mal praticavam, dizendo que havia uma forma correta de se fazer isso. E essa mensagem é que trazia muita confusão aos discípulos, porque eles não estavam entendendo a profundidade espiritual onde Jesus queria chegar. Ele estava falando de algo que era horrível ser praticado, que era impensável para os discípulos, mesmo que fossem rodeados de cerimônias que tivessem cunho de canibalismo ou de outras coisas que se faziam espirituais, mas não ligadas a Deus, ligadas a cerimônias pagãs, a cerimônias de feitiçaria, etc. Jesus está dizendo palavras que se assemelham a essas cerimônias, a essa forma pagã de viver, desviante de viver, porque ele está falando sobre comerem a sua carne, beberem o seu sangue. E os discípulos, com certeza, eu não vou dizer só que eles ficaram perplexos com essas palavras, admirados com essas palavras, mas talvez até se indignaram. Por isso, a pergunta de Jesus: isto escandaliza-vos? Se não comerdes e beberdes a minha carne e o meu sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, não tendes vida em vós mesmos. O comer, na palavra de Deus, tem um sentido tremendamente profundo, com analogias, com metáforas do cotidiano da vida humana, comparando o comer e o beber. Jesus fez várias vezes estas analogias, estas metáforas, comparando com verdades de grande riqueza espiritual e de vida, o comer e o beber. Várias vezes os irmãos que com certeza meditam na palavra vão encontrar várias vezes estas palavras: comer, beber, e não acerca de comer pão ou beber água, mas acerca de uma verdade espiritual. Escândalos e loucuras. Estamos lembrados das palavras de Paulo, quando ele escreve lá em Coríntios, ele diz que para a mensagem da cruz, a mensagem da morte do Senhor, era loucura, era escândalo para os judeus, era loucura para os gregos. Um ateu alemão, materialista, chamado Karl Vogt, ele falou sobre esta questão do comer, e ele diz: diz-me o que comes e dir-te-ei quem és. Na verdade, sabemos da importância que a comida tem nos nossos corpos, na nossa vida, nós sabemos disso, mas esta última frase, dir-te-ei quem és, quando nós estamos falando acerca do que somos, com certeza que nós percebemos, sabemos, entendemos que nós somos mais do que comida, nós somos mais do que alimento, nós somos mais do que bebida, ainda que isso seja essencial para o nosso viver, mas há algo muito mais
do que comida e bebida em nós, para nós sermos aquilo que nós somos. Ele falou de uma forma, o ateu materialista, ele falou de quase que uma meia-verdade, pois ele usou o sentido material nessas palavras. Mas Jesus, quando está dizendo, se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, não tendes vida em vós mesmos, Jesus estava falando de vida plena, estava falando de riqueza espiritual, estava falando sobre aquilo que é essencial, ele estava falando sobre vida eterna, ele estava falando sobre vida com abundância. E tinha a ver com essa relação com ele. Sem essa relação não existe essa vida eterna que ele diz. Vocês não terão vida eterna se vocês não comerem a carne e beberem o sangue do Filho do Homem. Tem uma parte de verdade nessa afirmação, com certeza, mas a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, verso 29, palavras do apóstolo Paulo, que Deus nos chamou, Deus nos predestinou para nós sermos em conformidade à imagem do seu Filho. Por isso, o que nós comemos, o que nós bebemos, não nos dirá tudo o que nós somos. Precisamos de perceber como é que em Deus nós somos transformados para sermos em conformidade à imagem do seu Filho. Por isso, esse entendimento que os discípulos não tiveram quando Jesus falou acerca do seu corpo, acerca da sua carne, do seu sangue, mas que nós hoje, pela graça do Senhor, ao redor desta mesa, temos plena consciência do que Jesus estava falando, o significado profundo e eterno desse simbolismo, dessa analogia que Jesus faz. Foi Jesus que disse, em Marcos capítulo 4 e verso 4, ele disse, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, não só de coisas materiais, não só de comida e bebida viverá o homem, mas de toda. Não só, com certeza que mais uma vez, a verdade fica completa quando nós entendemos que sim, a nossa natureza humana precisa de comida e de bebida, mas não só disso, mas ela necessita de toda a boa palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem não subsistirá em vida, e quando nós estamos a falar vida, é vida plena, se ele não se alimentar também da palavra de Deus. E eu gostaria de frisar palavra de Deus, para que os amados irmãos prendessem esta palavra, prendessem esta frase. Falamos da palavra de Deus. Jesus está dizendo, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A verbalização das palavras de Deus. A palavra de Deus que vem a nós como uma ação de Deus para nós e que, proferindo essa palavra, elas se tornam também vida para aqueles que a têm, para aqueles que a possuem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fez grandes discursos acerca de comida e acerca de bebida. Num deles ele falou sobre ele ser o pão que desceu dos céus. Está mesmo nesta passagem de João, do capítulo 26 ao verso 63. Jesus falou que ele era o pão que desceu do céu. E que as palavras dele, mais uma vez, no versículo 63, Jesus preferiu, as palavras que ele nos dá são palavras de espírito e vida. As palavras que ele dá são espírito e vida. Em outro lugar, ele falou sobre a água que faz saltar para a vida eterna. Os irmãos se lembram quando ele está falando com a mulher samaritana, ele fala dessa água que faz saltar para a vida eterna. Com certeza não era a água do poço de Jacó
de que ele se referia. Não era aquela água material que ele referia, água física de que ele estava falando. Ele estava falando da água que ele dá. Ele estava falando da sua palavra. Ele estava falando da sua manifestação, do que vem dele. Toda a graça, todo o amor que vem dele. Essa é a água, a vida que vem dele. Havia feito o milagre da multiplicação e toda a gente andava atrás dele. Ele tinha multiplicado, no verso 26 de João 4, ele tinha multiplicado o pão. Todos estavam andando atrás dele, não para receberem vida, no sentido que ele estava querendo dar com as suas palavras, com a sua manifestação da sua própria vida, mas para comerem e se alimentarem desse pão material. E Jesus lhes chamou a atenção no verso 26 do capítulo 6 de João. Disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, porque os sinais tinham a ver com a questão espiritual da manifestação de Jesus. Tinham a ver que estava aqui entre nós o Filho de Deus. Não era por ele ser o Filho de Deus, eles não estavam andando atrás de Jesus para o receberem como Filho de Deus, como o Messias manifesto que eles o deviam aceitar, mas pelo pão material que comiam, e que a Bíblia diz que mesmo comendo esse pão pereceriam. Não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Precisamos sempre pensar de que forma nós estamos saciando a nossa vida. Se percebemos que estamos saciando a nossa vida com os dois componentes, se estamos comendo o pão material, mas se estamos também nos alimentando de Deus, nos alimentando da palavra de Deus, a qual nós já lemos, e Jesus disse que nós devemos alimentar-nos dessa palavra espiritual. Trabalhai, disse Jesus no verso 27, trabalhai, esforçai-vos, andai atrás, não da comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Esta palavra é maravilhosa de Jesus. Trabalha não pela comida que parece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alguém cantou estas palavras quando nós estamos fazendo esta retrospectiva de como é que os discípulos e as multidões andavam atrás de Jesus por causa do pão que perecia, e não por causa da vida eterna, e não por causa da sua salvação, e não por causa de receberem e aceitarem Jesus como o Senhor dos Senhores, como o Messias vindo de Deus. Mas alguém cantou acerca disso e disse: tem gente que é incapaz de viver sem Deus, mas trata-o como funcionário seu. Alguém que é incapaz, precisamos pensar seriamente nisso. Alguém que é incapaz de viver sem Deus. Por vezes, parecemos nós, como crentes, somos incapazes e dizemos isso. Eu não vivo sem Deus, eu sou incapaz de viver sem Deus, mas muitas vezes fazemos dele o nosso funcionário. E as multidões atrás de Jesus fazem lembrar esta frase, atrás de Jesus fazem lembrar esta música. Queriam Jesus porque estavam interessados que ele fizesse um milagre. Alguns até pediram: faz-nos aqui um milagre, opera um milagre aqui em frente de nós. Muito mais do que o milagre do pão físico que é operado nas mesas daqueles que acreditam nele, que confiam nele, porque são palavras de Davi, quando ele disse: eu fui novo, agora sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão. O milagre da subsistência, o milagre da provisão que Deus opera, da comida que comemos em cada dia na nossa mesa, é parte da vida que Deus nos quer dar. A outra parte é o alimento da sua palavra, o alimento dele mesmo em nós.
disse as mesmas palavras sobre comer e sobre beber. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Está escrito em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, João 4,14, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ele mesmo falou sobre a comida com que ele se alimentava. Jesus disse: qual é a comida com a qual eu me alimento? Ninguém em juízo perfeito, com certeza, não vai entender que Jesus não estava dizendo que ele não se alimentava de pão, que ele não bebia água, que ele não comia comida física e material que lhe davam na mesa, de maneira nenhuma. Mas ele está dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus leva a questão de comer e de beber a um patamar espiritual que hoje, nesta mesa, precisamos entender essa verdade. De que é que nos alimentamos? A nossa alimentação é completa ou é parcial? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Como se vê, ele não estava falando de pão, ele não estava falando de carne, ele estava falando da vontade de Deus, estava falando de obediência às ordens do seu Pai, ele estava falando da comunhão com o seu Pai, ele estava falando da obra que ele precisava realizar em resgate da humanidade. Parece que os seus discípulos, mesmo sem entenderem muito bem, por causa das vezes que Jesus repetia estas palavras, estas analogias que Jesus fazia, acredito que mesmo sem entenderem muito bem o que significavam elas na sua profundidade, eles começaram se habituando a estas palavras de Jesus. Assim como quando ele contava parábolas, eles perguntavam em particular o que é que elas queriam dizer. Eles começaram a entender a profundidade em que Jesus, a profundidade das palavras do Senhor, onde é que Jesus lhes queria levar a entender da sua comunhão com Deus, do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus e do conhecimento da sua palavra. E Marcos 14, 22 diz: e comendo eles, tomou Jesus o pão e abençoando-o, ele está de novo com os seus discípulos, o partiu, deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Para continuarmos a entender porque que Jesus faz esta pergunta, isto escandaliza-vos? Para continuarmos a entender como estas palavras de Jesus eram escândalo, eram loucura para aqueles que ouviam, eu gostaria de fazer a leitura de João no capítulo 6, 47, para nós entendermos o contexto e depois iremos estar caminhando já para o fim da nossa mensagem. Jesus tinha dito: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus disse no verso 48, estamos em João capítulo 6, ele disse no verso 48, eu sou o pão da vida. E os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este pão que desce do céu, este é o pão, estava-se a referir a ele, não é? Que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, e eu darei pela vida do mundo. E os judeus disputavam entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou.
e eu vivo pelo Pai. Aqui, no verso 57, Jesus faz a tal analogia profunda da intimidade. Eu vou repetir. A analogia profunda da intimidade. Ele explica no verso 57 o que é comer a sua carne, o que é beber o seu sangue. Porque ele diz assim, assim como o Pai, quem come, verso 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. E essas palavras são de extrema importância no entendimento daquilo que Jesus disse: o homem não vive só pelo pão que come, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus. O Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná, pão material, físico, e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Quem vive de mim, quem vive por mim, quem intimiza comigo na sua vida, viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E neste momento estamos começando a entender o que é comer da sua carne e o que é beber do seu sangue. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinado em Cafarnaum. Foi um grande desafio que Jesus fez, falando estas coisas dentro de uma sinagoga. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Agora o verso 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Deixem fazer esta pergunta, porque o que temos ouvido e lido muitas vezes cria mais confusão do que esclarece acerca deste assunto. E talvez esta pergunta seja feita para todos nós, mesmo para os salvos, mesmo para aqueles que já fizeram uma decisão pelo Senhor, mas que estes assuntos continuam sendo, por causa de tanta informação, continuam sendo confusos na sua mente. Jesus está perguntando: isto escandaliza-vos? Dá a entender com certeza que para Jesus era tão claro, é algo tão explicado para o Senhor Jesus. Que seria, pois, se visseis isso que eu falei, de comerem a minha carne e beberem o meu sangue, se isso vos escandaliza, o que seria se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ele já está preparando os discípulos para aquilo que iria acontecer um tempo depois. Eles iriam olhar para o céu e eles olhariam e contemplariam Jesus subindo para onde ele tinha, de onde ele tinha vindo. O Espírito, agora chama a atenção aos amados, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Existe um Espírito, quando eu estou falando da minha carne, existe algo espiritual quando eu estou falando do meu sangue. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Carne de Jesus, sangue de Jesus, são Espírito e vida. Porque elas estão falando de palavras. Prendam, por favor, a questão das palavras. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E disse: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meio do Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? E que seja essa a nossa resposta também, a resposta que Simão Pedro
deu. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens, e agora mais uma vez, as palavras. Tu tens as palavras da vida eterna. Melhor seria dizer, hoje podemos dizer, que Ele não só tem palavras da vida eterna, mas Ele é a palavra da vida eterna. Esta questão de comer a sua carne, beber o seu sangue, está traduzido naquilo que João falou, a revelação de João, no capítulo 1 de João. No princípio era o verbo, palavra, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. E a palavra, verso 14, e a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra se fez carne. Comer a carne de Jesus é alimentarmos-nos da sua palavra, é alimentarmos do poder que há na sua palavra, o poder do verbo, o poder da palavra que age, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que muda as circunstâncias, muda a nossa vida. O verbo se fez carne. Estava a palavra na carne personificada, na carne de Jesus e no seu sangue, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como Paulo disse em 1 Coríntios 1:23, na verdade, a morte de Cristo era ao mesmo tempo escândalo e loucura. Como beber, como comer Jesus? O que significa isso? Os 3 evangelhos sinóticos falam do momento em que Jesus toma a ceia com os seus discípulos, e os 3 se referem a estas palavras de Cristo: este é o meu corpo, o pão, este é o meu sangue, o vinho, comei e bebei dele todos. João tem outro lado da revelação que dá sentido aos outros 3 apóstolos, às outras 3 escrituras. Ele diz no capítulo 14, verso 20, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos. João 14, 20 e 21. Aquele que tem os meus mandamentos. Como saber que nos alimentamos dele? Como é que o irmão sabe que se alimenta de Deus, que se alimenta da carne do sangue de Jesus, que se alimenta da sua palavra, que se alimenta do verbo? Aquele que tem, não é aquele que lê, não é só aquele que medita, mas é aquele que tem, é aquele que possui os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Verso 22, disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. O Pai, amados, o Pai é atraído pelo Filho. O Pai é atraído pelo Verbo. O Pai é atraído pela sua própria palavra. Onde estiver a palavra, onde estiver o verbo, onde estiverem os seus mandamentos guardados, o Pai é atraído. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Na oração de Jesus fala sobre a sua dependência do Pai também. Analogias, podemos falar sobre algumas analogias e metáforas, sobre algumas situações na Bíblia em que é frisado a questão de comer a palavra. Jeremias fala sobre isso quando ele diz: as tuas palavras vieram para mim, achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Percebam como é que Jeremias entende este fenómeno. As tuas palavras eu as achei, logo as comi,
e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria. Ezequiel diz, depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. A autoridade de falar em nome de Deus é para aqueles que se alimentam da sua palavra. Então eu abri a minha boca e me deu a comer o rolo e disse-me, filho do homem, dá-te comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, era na minha boca doce como mel. João, em Apocalipse, ele fala sobre um livrinho que lhe foi dado para ele comer. Toma-o e come-o. E ele fala, amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho, Apocalipse 10:10, tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Amargo porque havia um contraste entre o que Deus estava falando e o que estava acontecendo à volta de João, no mundo, à volta do seu servo. Paulo, no Sermão da Ceia, ele falou que este é o nosso guião, esta é a forma como nós nos lembramos do Senhor quando estamos em sua mesa. Ele disse em 1 Coríntios 11:23, ele enfatiza o sentido simbólico e figurativo. Em memória de mim, acerca do pão, ele menciona as palavras de Jesus. Este é o meu corpo. No Sermão do Monte, Jesus deixou claro que entre o comer e beber fisicamente e o fazer a vontade de Deus era prioritário. Fazer a vontade de Deus e confiar que Deus iria suprir as necessidades do físico. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6, quando ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. O pão físico é acrescentado a todos aqueles que confiam, creem na palavra de Deus e se alimentam da sua palavra. No Sermão do Monte, Jesus falou sobre isso. Não é bíblico crer diante da mesa do Senhor, não é bíblico crer na substanciação, que o pão que nós vamos comer dentro de momento, o vinho, o cálice que nós vamos tomar, não é bíblico acreditar que eles são o sangue e o corpo e a carne de Jesus, porque a Bíblia não sustenta aquilo que é dito no Catecismo, na seção 1376 do Catecismo, que é substância o pão da ceia, é substância o vinho do cálice, o sumo do cálice. Não está fundamentado na palavra de Deus, nem na transubstanciação, crendo que depois de comermos este pão ou de bebermos este cálice se transformará em carne e sangue de Jesus. A Bíblia não nos afirma isso com certeza, mas nós cremos que quando estamos diante da mesa do Senhor, diante do pão e do cálice, que consagramos, que separamos, que santificamos nesta hora para tomarmos diante do Senhor, que na verdade estamos. Por isso é que há a palavra de Deus que diz que examine-se o homem a si mesmo, examinando-se se na verdade esta palavra vive em nós, se na verdade este Senhor desta carne e deste sangue vive em nós, se a sua palavra habita em nós. Quando o simbólico se torna real, quando exercitamos fé para crer nele, aquilo que é símbolo, na verdade, se torna real, espiritualmente real em nós. Eu repito, espiritualmente real em nós. Nós vivemos não só do pão, mas da palavra do Senhor. Conforme Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a substância, a prova das coisas que se não vêem. O símbolo se torna substância, o símbolo material se torna substância espiritual. E aqui nós estamos diante da mesa do Senhor para lembrar isto. E eu repito, o símbolo material, o símbolo físico, se torna em substância espiritual, porque não vivemos só do pão, não vivemos só da água, mas nós vivemos de toda a palavra de Deus. Nós vivemos por causa do verbo que habita em nós. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Está lá em 1 Coríntios 10, 3 e 4. Todos comeram de uma mesma comida espiritual. De uma mesma comida espiritual. Paulo está a falar do maná. Maná é espiritual
Ele é físico, mas ele é substanciado espiritualmente. O povo não entendeu. No Velho Testamento, no Antigo Testamento não entenderam. E hoje, infelizmente, muitos no Novo Testamento também não estão entendendo esta verdade. Pela fé nós cremos. E Paulo está a dizer, eles comeram de uma mesma comida espiritual. Era o maná, mas era espiritual. Por quê? Verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Que bebida era essa espiritual? Será a água no deserto que saía da rocha. E agora Paulo responde, e eu termino. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Louvado seja o nome do Senhor. A pedra espiritual que os seguia. Eles nem se aperceberam disso. Que aquela pedra não era uma pedra imóvel no meio do deserto. Mas era uma pedra móvel que se movia por onde eles andavam. A pedra, a rocha da nossa salvação, o fundamento da nossa fé, se movia no meio do povo, dando-lhes de beber, dando-lhes de comer, saciando a sua sede, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E a pergunta ainda se faz, isto escandaliza-vos? Isto escandaliza-vos? Ou é uma bênção? Que na verdade, nesta manhã, seja uma bênção para todos nós. O Verbo está conosco. Nós nos alimentamos dele. Nós nos alimentamos dessa palavra gloriosa que veio de Deus para nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Que Deus possa abençoar esta palavra aos nossos corações. Amém. Agora, vamos, os irmãos que estão reunidos à volta da mesa do Senhor, em vossa casa e onde vocês estão, peguem no pão, por favor, nós iremos agradecer ao Senhor. Senhor, te damos graças por este privilégio de tomarmos a ceia, Senhor, ainda que separados fisicamente, mas nesta união espiritual, pois este é o pão que desceu do céu. E aqui simbolizado, Senhor, neste pão, e pensamos nisso, lembramos-nos disso, e cremos, Senhor, que a substância está conosco, a substância espiritual, que Tu vives em nós, Senhor, e Tu és a glória de Deus manifesta nas nossas vidas. Que ao tomarmos, Senhor, estes símbolos, o Teu nome seja glorificado, haja vida em nós, Senhor, e esperança, porque o amanhã que nós queremos, Pai, está-se realizando neste momento em nós. Para a glória do Teu nome, pedimos e agradecemos. Vamos ler a palavra do Senhor na passagem do apóstolo Paulo, que diz assim no capítulo 11 de 1 de Coríntios, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos comer o pão. Glória a Deus, aleluia. O irmão pode pegar no cálice e diz assim ainda a palavra do Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos beber o cálice. Senhor, te agradecemos por este tempo, te agradecemos por este momento, te agradecemos, Senhor, por sermos participantes da Tua mesa, Senhor. Vem e glorifica o Teu nome em cada vida, em cada lar, em cada família. Senhor, que o Teu sangue precioso possa cobrir a Tua igreja, possa cobrir o Teu povo, livrá-lo de todo o mal, Senhor, e guardar-nos irrepreensíveis até o dia da Tua vinda. Assim oramos, pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os amados irmãos. Porque Ele
Amém.